Muitas pessoas recitam o Salmo 91 todos os dias, mas continuam vivendo com medo e ansiedade. Por que a promessa de proteção parece não funcionar para todos? Hoje eu vou te mostrar o segredo que está escondido no primeiro verso, o que realmente significa habitar no esconderijo do Altíssimo, e como essa única palavra pode mudar completamente sua vida. Fica comigo até o final, porque eu vou te dar conselhos práticos, um para cada verso, para você aplicar isso hoje mesmo. Olá, eu sou o evangelista Anderson Abreu e seja muito bem-vindo a esse momento de palavra. O Salmo 91 é um dos textos mais poderosos da Bíblia, mas existe uma condição para que essas promessas se manifestem na sua vida. Não adianta só ler, não adianta só decorar, tem um segredo aqui, e esse segredo está na palavra habitar. Se você precisa de paz e descanso espiritual hoje, se você está cansado de viver com medo, se você quer sentir a proteção de Deus de verdade, esta palavra é para você. Vamos ler juntos verso por verso, cada um eu vou explicar o que significa e vou te dar um conselho prático de como aplicar na sua vida. E no final eu vou fazer uma oração poderosa com você. Então, fica comigo. Vamos começar lendo o primeiro verso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Olha só a primeira palavra, habita, não é visita. Essa é a diferença entre quem recebe a proteção e quem não recebe. Muita gente visita Deus, vai na igreja no domingo, ora quando está em crise, lê a Bíblia de vez em quando, mas habitar é diferente. Habitar é morar, é viver permanentemente na presença de Deus, é acordar sabendo que Ele está ali, é conversar com Ele o dia inteiro, é fazer da presença dEle a sua casa. E olha a promessa, quem habita, descansa à sombra do Onipotente. Então, o meu conselho para você é, amanhã quando você acordar, antes de pegar o celular, antes de sair correndo, fala com Deus. Não precisa ser oração bonita, fala do jeito que você é. Bom dia, Senhor, eu estou aqui, eu preciso de Ti hoje, fica comigo. Isso é habitar, isso é morar perto dEle. Faça isso todo dia essa semana e você vai sentir a diferença. Continuando ainda no primeiro verso, a promessa é descansar à sombra do Onipotente. Você sabe o que é sombra? Quando você está no ponto de ônibus debaixo daquele sol de rachar e tem uma árvore fazendo sombra, todo mundo corre para ficar ali embaixo, porque a sombra é proteção, é alívio, é descanso. Assim como a sombra protege do calor escaldante, a sombra de Deus protege das lutas da vida, das batalhas, das tempestades, do medo, da ansiedade. Deus está dizendo que Ele é essa sombra para você, no meio do corre-corre, no meio da correria, no meio da loucura que é viver no Brasil. Se você morar perto dele, você vai ter onde descansar. Agora vamos para o segundo verso. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Presta atenção nessa palavra. Direi, não é só pensar não, é falar mesmo, é declarar em voz alta. A proteção se manifesta quando você declara com fé que Ele é o seu refúgio. Tem poder nisso, tem poder em você olhar para o espelho de manhã e falar, Deus é meu refúgio. Tem poder em você olhar para a conta que não fecha no fim do mês e declarar, Deus é minha fortaleza. Quando você declara, você está ativando a proteção de Deus sobre sua vida. Você está lembrando a você mesmo quem é seu Deus e você está lembrando para o mundo espiritual também. Então vou te desafiar agora mesmo para o que você está fazendo e fala em voz alta 3 vezes. Deus é meu refúgio, Deus é minha fortaleza, eu confio nele. Pronto, você acabou de fazer o que o texto manda. Agora faça isso todo dia, de manhã, antes de sair de casa, declara essas palavras e quando vier medo, quando vier preocupação, declara de novo, não fica quieto, fala. O terceiro verso diz, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Laço do passarinheiro é armadilha escondida, é aquele perigo que você não vê vindo. Quantas vezes você já escapou de algo e nem soube?
Aquele dia que você atrasou e perdeu o ônibus e depois descobriu que aquele ônibus sofreu um acidente, aquela vaga de emprego que você queria tanto e não conseguiu, e meses depois você viu que a empresa faliu. Isso é Deus te livrando do laço, das armadilhas que estavam preparadas para te destruir. E peste perniciosa, meu amigo, a gente viveu uma pandemia. A gente sabe o que é peste, é doença, é vírus, é contaminação. E Deus promete livramento. Meu conselho é: para de reclamar quando as coisas não saem como você quer. Aquele trabalho que você não conseguiu, aquele relacionamento que não deu certo, pode ser Deus te livrando de uma armadilha. Então, ao invés de reclamar, agradeça. Fala assim: Senhor, obrigado, porque o que o Senhor não permite é porque está me protegendo de algo pior. Muda a tua perspectiva e você vai ver a mão de Deus trabalhando. Seguindo para o 4º verso, ele te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas estará seguro. É uma imagem de mãe protegendo o filho. Sabe quando a criança está com medo e corre para o colo da mãe? E a mãe abraça e fala: tá tudo bem, eu tô aqui. É isso que Deus faz com você. Eu sei que tem gente assistindo isso agora que está com medo. Medo de ser demitido, medo de não conseguir pagar o aluguel, medo da violência na rua, medo de perder alguém. E Deus está dizendo: vem para debaixo das minhas asas, eu te cubro, eu te protejo. Você não está sozinho nessa. O meu conselho é: quando vier o medo, e ele vai vir porque a gente vive num mundo cheio de problemas, não fique remoendo, não fique alimentando aquele pensamento, corre para Deus. Literalmente, para tudo que você está fazendo e ora: Senhor, eu estou com medo, eu preciso da tua proteção, me cobre, me esconde debaixo das tuas asas. E fica ali em oração até a paz voltar. Não sai da presença dele com medo, só sai quando a paz chegar. No 5º verso está escrito: não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Terror de noite é aquilo que te acorda às 3 da manhã, é a ansiedade que não te deixa dormir, é o pensamento que fica martelando na cabeça. E se eu perder o emprego? E se meu filho se envolver com coisa errada? E se a doença voltar? Deus está dizendo: você não precisa ter medo disso, eu estou no controle. E a seta que voa de dia é o perigo visível, é o assalto, é a violência, é a bala perdida, é o acidente. Deus promete proteção contra os dois, contra o medo invisível da noite e contra o perigo visível do dia. Meu conselho prático é: escreve esse texto num papel e cola do lado da sua cama. Quando você acordar de madrugada com ansiedade, lê em voz alta: não terás medo do terror de noite, declara isso sobre sua vida. E se você trabalha em lugar perigoso, se você mora em área de risco, antes de sair de casa, declara a segunda parte: não terás medo da seta que voa de dia. Cria esse hábito. Palavra de Deus na boca é proteção ativada. Continuando no 6º verso: nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Peste na escuridão é doença que você não vê, é vírus, é bactéria, é contaminação invisível. A gente viu isso na pandemia, gente morrendo sem nem saber direito do quê. E mortandade ao meio-dia é tragédia que acontece em plena luz do dia. É o prédio que desaba, é o ônibus que capota, é o tiroteio em plena tarde. Mas a promessa é: isso não vai te atingir, não porque você é melhor que ninguém, mas porque você está debaixo da proteção de Deus. O conselho que eu te dou é: ore pela sua saúde todo dia. Não espera ficar doente para orar. Declara saúde sobre seu corpo. Senhor, obrigado porque meu corpo está protegido. Obrigado porque nenhuma peste me atingirá. E ore também por proteção contra acidentes, antes de viajar, antes de sair de casa. Senhor, eu declaro proteção sobre minha vida, sobre meu caminho. Nenhuma mortandade me alcançará. Isso não é superstição, é fé na promessa de Deus. E antes de continuar, eu quero te convidar a fazer algo comigo agora. Se você deseja habitar nessa sombra hoje, se você quer que Deus seja seu refúgio, escreve aqui nos comentários: o Senhor é o meu refúgio.
Eu vou orar por cada nome que aparecer aqui. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora, ativa o sininho, porque eu quero te abençoar com a palavra de Deus toda semana. Vamos continuar. O 7º verso declara: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso significa que você vai ver gente ao seu redor sofrendo e você vai ficar de pé. Não é que você vai ficar feliz com o sofrimento dos outros, mas é que Deus vai te guardar de um jeito especial. Eu vi isso na pandemia. Famílias inteiras pegaram Covid, mas tinha sempre um que não pegava, e era justamente aquele que cuidava de todo mundo. Coincidência? Não, proteção divina. Deus fazendo separação entre quem é dele e quem não é. Meu conselho é: não tenha medo quando você vê todo mundo ao seu redor caindo, todo mundo perdendo emprego, todo mundo adoecendo, todo mundo em crise. Você pode ficar de pé. Então, declara isso em voz alta: 1000 podem cair ao meu lado, mas eu não serei atingido, porque eu sou filho de Deus e Ele me guarda. Declare isso com fé e não entre em desespero coletivo. Você tem proteção especial. Passando para o 8º verso: somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Isso aqui muita gente não entende direito. Parece que Deus está dizendo que você vai ficar feliz vendo os outros se dando mal. Mas não é isso. É que você vai ver a justiça de Deus acontecendo. Sabe aquele chefe corrupto que te perseguiu no trabalho? Aquela pessoa que te traiu? Aquele vizinho que tentou te prejudicar? Você não precisa fazer nada. Deixa com Deus, porque uma hora a conta chega e você vai só contemplar. Não para se vingar, mas para confirmar que Deus é justo. O conselho que eu te dou é: para de tentar fazer justiça com as próprias mãos. Aquela pessoa que te fez mal, não é você que vai acertar as contas com ela, é Deus. Então perdoa, solta e deixa Deus agir. Quando vier vontade de se vingar, quando vier vontade de revidar, lembra dessa promessa: Deus vai cuidar disso, você só vai contemplar. Tira esse peso das suas costas. Agora no 9º verso: porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua morada. Sabe por que esse texto repete o começo? Porque a gente esquece fácil, a gente precisa ser lembrado. Onde você mora espiritualmente? Você mora na preocupação, você mora no medo, você mora na ansiedade, ou você mora em Deus? Porque onde você mora é o que define como você vive. Se você mora em Deus, você vive em paz. Se você mora no medo, você vive em tormento. Meu conselho é: avalie onde você tem morado espiritualmente. Você acorda já pensando em problema, você passa o dia inteiro remoendo preocupação, você dorme com medo. Então você não está morando em Deus, você está morando na ansiedade. Muda de endereço espiritual. Toda vez que vier preocupação, fala assim: eu não moro aqui, eu moro em Deus. E volta a tua mente para a presença dele. Isso é treino, mas funciona. No 10º verso lemos: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Tenda é sua casa, é sua família, é tudo que é seu. E Deus está dizendo: eu vou proteger o que é seu. Agora presta atenção, isso não significa que você nunca vai ter problema. Significa que o problema não vai te destruir. Você pode passar pela luta, mas vai sair do outro lado. Você pode enfrentar a crise, mas não vai ser derrotado, porque sua casa está guardada. O conselho prático é: declare proteção sobre sua casa, literalmente. Anda pela sua casa e vai declarando em cada cômodo: nenhum mal sucederá nesta casa, nenhuma praga chegará aqui. Declara sobre a porta, declara sobre as janelas, declara sobre quem mora ali. Faça isso uma vez por mês, é cobertura espiritual sobre seu território. Chegando no 11º verso: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Anjos. A Bíblia fala de anjos que Deus envia para proteger a gente. Eu sei que tem gente que acha isso coisa de filme, mas eu acredito. Eu já vi coisa demais para não acreditar.
Aquele cara que estava bêbado dirigindo na contramão e na última hora desviou. Aquela criança que caiu do terceiro andar e não aconteceu nada. Aquela bala que passou raspando. Quem você acha que fez isso? Anjos trabalhando, protegendo, guardando, em todos os seus caminhos, não só na igreja, mas no trabalho, na rua, em casa, sempre. Meu conselho é, peça a Deus que envie anjos para te proteger. Não é brincadeira, é oração válida baseada na palavra. Senhor, eu peço que o Senhor envie seus anjos para me guardar hoje, no caminho de ida, no caminho de volta, no trabalho, em casa. Ordena aos teus anjos que me protejam. E ore isso pelos seus filhos também. Antes deles saírem para a escola, declare proteção angelical sobre eles. Isso funciona. O 12º verso promete, eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Sabe quando você está andando e tropeça, mas não cai, parece que alguém te segurou? É exatamente isso, Deus te sustentando, os anjos te segurando, para você não cair, para você não quebrar, para você continuar de pé, mesmo quando tudo está tentando te derrubar. O conselho que eu te dou é, quando você escapar de algo, quando você tropeçar, mas não cair, quando você quase sofrer um acidente, mas não acontecer nada, para e agradece. Senhor, obrigado porque teus anjos me sustentaram. Obrigado porque eu não caí. Reconhece a proteção de Deus, não passa batido, porque quando você reconhece, você fortalece sua fé e da próxima vez você vai confiar mais. No 13º verso encontramos, pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Leão é perigo que ruge, que você vê vindo. Cobra é perigo silencioso, que vem por trás. E Deus está dizendo, você vai pisar em cima dos dois. Você vai ter vitória sobre o que ameaça você de frente e sobre o que vem pelas costas. Isso é autoridade espiritual. É poder que Deus te dá para vencer. Meu conselho é, para de ter medo do inimigo, seja ele qual for, doença, vício, depressão, pessoa má, demônio. Você tem autoridade para pisar em cima. Então, quando vier o ataque, não corre, não se esconde, enfrenta. Em nome de Jesus eu piso sobre você, eu calco você aos pés, você não tem poder sobre mim. Use sua autoridade, você é filho de Deus, você tem poder. Agora presta atenção, porque do 14º verso em diante, quem está falando é Deus. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Deus mesmo respondendo, por que ele protege? Porque você se apegou a ele com amor. Não é religião fria, não é obrigação, é amor, é relacionamento, é conhecer o nome dele. E conhecer o nome não é só saber que ele se chama Jesus, é conhecer quem ele é ter intimidade, é ter história com ele. A proteção é uma resposta de Deus ao nosso amor e relacionamento com ele. O conselho que eu te dou é, apaixona-se por Deus, não só religião, não só doutrina, mas paixão mesmo. Conversa com ele todo dia, conta tudo para ele, os medos, as alegrias, os sonhos. Trata ele como alguém que você ama de verdade, porque quando você se apega a Deus com amor, ele promete livramento, ele promete salvação. Então cultiva esse amor, alimenta esse relacionamento. É isso que ativa a proteção. O 15º verso declara, ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Essa promessa aqui é forte demais, Deus está dizendo, quando você me chamar eu vou responder. E olha onde ele promete estar, na angústia, não depois que passa, não antes de começar, durante, no meio da dor, Deus está lá. Tem gente que acha que Deus só aparece quando está tudo bem, mas é o contrário. É na angústia que você sente Ele mais perto. Meu conselho é, não espera tudo ficar bem para buscar Deus. Busca Ele no meio da dor, clama no desespero, grita na angústia. Deus está prometendo que Ele vai estar ali.
Então, quando vier o sufoco, e vai vir, não fica sozinho, não fica quieto, invoca o nome de Deus, chama por Ele. Jesus, me ajuda, Senhor, eu preciso de Ti. E espera, porque Ele prometeu responder, e Deus não mente. Chegamos ao último verso, o 16º. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Longevidade é vida longa. É Deus dizendo, eu quero você vivo, não quero você morrendo antes da hora. E a maior promessa, vou te mostrar minha salvação, que é muito mais que resolver problema. É vida eterna, é conhecer Deus, é viver com Ele para sempre. A proteção de Deus não é só para essa vida, é para a eternidade. O último conselho que eu te dou é, viva cada dia sabendo que Deus quer você vivo. Não se entrega para a morte. Não se entrega para o desânimo, não se entrega para a depressão. Deus quer te dar vida longa, então cuida da sua vida, valoriza cada dia. E mais importante, aceita a salvação que Ele oferece, porque não adianta viver 100 anos aqui e perder a eternidade. Então, se você ainda não entregou sua vida para Jesus, esse é o momento. A maior proteção que você pode ter é a salvação, é ter certeza que você vai viver com Deus para sempre. Agora eu vou fazer uma oração com você, e eu quero que você ore comigo de coração aberto. Vamos lá. Senhor meu Deus e meu Pai, entramos agora na Tua presença, reconhecendo que Tu és o nosso esconderijo. Pai, eu peço por cada pessoa que ouve esta mensagem agora, que o segredo do Teu descanso seja revelado ao coração dela, que toda a ansiedade, todo o medo do mal e toda seta que voa de dia caiam por terra diante da Tua sombra. Que a partir de hoje, ela não apenas visite a Tua presença, mas faça do Teu amor a sua morada. Declaramos que Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Enviamos Teus anjos para guardar cada um em todos os seus caminhos, que nenhum mal os suceda, que nenhuma praga chegue às suas tendas, e que cada pessoa aqui sinta o Teu amor, conheça o Teu nome e habite no Teu esconderijo. Em nome de Jesus. Amém. Olha, esse salmo tem 3.000 anos, mas parece que foi escrito ontem, porque ele fala exatamente do que a gente vive: violência, doença, medo, crise, perigo, tudo que você enfrenta todo dia. E a promessa continua valendo, não envelheceu, não expirou, é para você, hoje, agora. Se você deseja habitar nessa sombra hoje, escreve aqui nos comentários: o Senhor é o meu refúgio. Eu vou orar por cada nome que aparecer aqui. E se esse vídeo te abençoou, compartilha com alguém que precisa ouvir essa palavra. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque eu tenho muito mais para te entregar, muita palavra poderosa, muito ensinamento que vai transformar sua vida. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.